Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe aqui falando com vocês. Hoje a aula importantíssima de equações trigonométricas, tá legal? Então vamos começar. Se desliguem aí das suas distrações e vamos lá. Que tal a gente já olhar direto para alguns exemplos de equações trigonométricas que podem acabar aparecendo no seu vestibular? Então você tem aí seno de x igual a meio, cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2, tangente de x igual a raiz de 3. Vamos fazer aqui raiz de 3. Legal. O que é uma equação trigonométrica? Tá? Você tem 3 exemplos aí, mas uma equação trigonométrica é toda equação em que a variável, que geralmente a gente chama de x, ela aparece aqui no arco, no argumento da função. Não precisa ser só o x, ele pode estar acompanhado aí de outras coisas. Tá legal? Mas isso que é uma equação trigonométrica. Então vamos tentar achar esse x, tá? Quando a gente vai resolver uma equação trigonométrica no vestibular, ele vai fornecer o intervalo onde essa variável existe, né? Então, nesse caso aqui, vamos supor que no enunciado estava escrito assim, que na equação trigonométrica o x pertence à primeira volta do ciclo trigonométrico. Aquela que vai de 0 a 2π, ok? Vou dar outros exemplos, mas nesse vamos focar na primeira volta do ciclo trigonométrico, tá? Então você vai lá, seno de x igual a meio. Quem são os valores de x que fazem com que o seno de x seja meio? Você vai precisar olhar lá no ciclo trigonométrico, correto? E você vai ter que estar aí aos pouquinhos memorizando as famílias, né? Lembrando que a gente está olhando para o eixo dos senos, esse eixo em pé. Onde o seno é meio, tá? Então, você vai ter que responder aonde que o seno é meio, quais são os valores de x que fazem com que o seno seja meio. Você deve se lembrar que o seno é meio na família do 30, 180 sextos, π por 6. Então, o π por 6 é uma solução que respeita esse intervalo de 0 a 2π, porque no π por 6, esse tamanho aqui é meio, ok? E esse meio positivo acontece também no segundo membro da família, o simétrico, em relação ao eixo y, que é o 5π por 6. Tá? Então, como é que você vai dar essa resposta? É assim, olha, para o seno ser meio, no lugar desse x eu tenho que pôr π por 6, ou no lugar desse x, eu devo pôr 5π por 6, ok? Será que eu tenho mais soluções na primeira volta do ciclo? Não tem, porque essas duas soluções, que temos aí o seno de tamanho meio, seria menos meio, e não é isso que eu estou procurando, ok? Vamos então para o segundo exemplo, ainda considerando x nesse intervalo, tá? Cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Eu sei onde o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2? Bom, novamente, você vai ter que dar uma olhadinha no ciclo trigonométrico, tá? Então, você vai lá no ciclo e procura lembrar onde que o cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Aquela tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você já vai achar que o cosseno vale raiz de 2 sobre 2 positivo
no π por 4. O que significa que esse menos raiz de 2 sobre 2 vai ser um valor da família do π por 4, mas nos quadrantes onde o cosseno é negativo. Vamos lembrar que o cosseno é um valor no eixo x, tá? E o eixo x, as abscissas são negativas nesses dois quadrantes. Então, nós precisamos achar os parceiros do π por 4 que estão nesses dois quadrantes. Tá? Nesse e nesse. Beleza? Aí, ó. Esses dois aqui. Ok? Então, 3π por 4 e 5π por 4. Muito bem. Essas são, portanto, as respostas. X igual a 3π por 4 ou x igual a 5π por 4. Tudo bem? E, finalmente, terceiro exemplo aí de equação trigonométrica. Tangente de x igual a raiz de 3. Lembrando que nós estamos na primeira volta do ciclo, né? Então, estando aí na primeira volta do ciclo, onde que a tangente valerá raiz de 3, tá? Será que você se lembra onde a tangente vale raiz de 3 e como que funciona a tangente no ciclo trigonométrico? Se você não se lembra, vamos lembrar agora, tá? Tangente é um eixo que está aqui, ó. Tangente é a origem dos arcos, né? Bom, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. A tangente vale raiz de 3 na família dos 60, 180 terços, π por 3, né? Isso significa que, caso eu traçasse uma reta partindo da origem e passando da origem do plano cartesiano, passando pelo arco π por 3, eu ia chegar aqui no eixo da tangente com um tamanho igual a raiz de 3. Ok? Então, o π por 3 é uma solução. Contudo, na primeira volta existe mais um quadrante onde a tangente é positiva. E esse quadrante está aqui, né? A gente consegue só pegar o prolongamento e descobrir também ali embaixo um outro arco da família do π por 3, cuja tangente também é raiz de 3. Ok? Quem seria? 4π por 3. Maravilha? Então, na primeira volta, os valores de x que satisfazem são π por 3. Vou colocar aqui, ó, tangente de π por 3 da raiz de 3. Ou x igual a 4π por 3. Tudo bem? Tranquilo até aí, não é mesmo? Então, vamos seguir. Vamos agora resolver essas mesmas equações, tá? Mas com um pequeno detalhe. Lembra que eu falei, né? Sempre que você se deparar com uma equação desse tipo, você vai ter a informação de qual é o conjunto de existência dessa variável x aqui, né? Desse x aqui. Vamos supor que nesse caso o enunciado seja resolva em R. Então você vai lá, vai ver no enunciado que estava escrito alguma coisa no sentido de que x é simplesmente um número real. Bom, agora fica um pouquinho mais delicado, mas nada demais, eu tenho certeza que você vai entender perfeitamente. Tá? Agora é só você ter a consciência
de que esse x é livre. Então, ele pode estar em qualquer volta, tanto as voltas positivas quanto as voltas negativas. Ou seja, quando você concluiu lá, agora há pouco, né, que o x era π por 6 ou que o x era 5π por 6, você só deu uma pequena parte da resposta. Vamos olhar para o ciclo novamente. Tá? Então, vamos lá. O π por 6 estava aqui e o 5π por 6 estava aqui, eram as duas soluções. Tá? Mas veja bem, eu posso encontrar esse π por 6, acompanha meu cursor, eu posso encontrar esse π por 6 depois de dar uma volta inteira, encontrar ele novamente, né? E eu posso encontrar esse 5π por 6 também, depois de dar uma volta inteira, partindo do próprio 5π por 6. Tá entendendo? Então, como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever assim, ó, o x é π por 6 mais k vezes 2π. Tá? Esse k é um número inteiro, tá? Que vai representar o número de voltas que eu posso dar a partir do π por 6. Andando 2π, eu paro aqui de novo. Né? Então, esse k, ele é um número de voltas. Uma vez que é mais k vezes 2π, né? E 2π é uma volta toda, eu estou querendo te dizer que eu posso achar o π por 6, mas se eu der mais uma volta, eu acho o π por 6 mais 2π e assim por diante. Ou, da mesma forma, o x é 5π por 6 mais k vezes 2π. Tá legal? Então, você quando der essa solução, você tem que marcar que o k é um número, e aí, natural ou inteiro? Que o k é um número inteiro, pessoal, porque eu posso encontrar também esse número negativo, né? Posso encontrar esse cara negativo. Posso pegar aqui o 5π por 6 e dar uma volta negativa e encontrá-lo novamente. Tá legal? Então, tem que ficar atento aí com isso. Se eu der a volta negativa, eu posso parar nele novamente. Tá? Se você quiser aí, ó, você faz alguns exemplos, né? Você coloca, por exemplo, o K. Vamos fazer um exemplo aqui no cantinho. Tirar essa vírgula. Por exemplo, se eu colocar o K igual a 1, né? As minhas soluções vão ser o x igual a π por 6 mais 2π. E a outra solução vai ser o 5π por 6 mais 2π. Que seriam aí duas soluções que estão exatamente nos mesmos lugares, mas em outras voltas do ciclo trigonométrico. Tudo bem? Entendido? Então, deixa eu apagar isso daqui. E vamos lá, porque o tempo está passando. Vamos resolver agora cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. A gente fez isso agora há pouco, né? Só que agora a gente precisa dar uma resposta realmente completa. Por isso que nós vamos olhar outra vez para o ciclo. Né? Então, você pega aqui, ó. Você lembra que era da família do π por 4, mas cosseno negativo, quadrantes 2 e 3, tá? Isso não se decora, isso você vê na hora, porque cosseno é abscissa e abscissa é negativa, na família do π por 4. Tira 1 do 4, vira 3. Põe 1 no 4, vira 5. Essa é a manha
para achar os membros da família. Tá? Então, eu vou ter que responder da mesma forma. Olha, 3π por 4 é solução, mas não só ele. Qualquer outro arco que eu encontrar, dando uma volta completa a partir dele. Ou ainda o 5π por 4 mais qualquer arco que eu encontrar, veja bem, ó, dando uma volta inteira. Esse K é o número inteiro, porque a volta pode ser tanto no sentido anti-horário, como no sentido horário. Tá? Vamos resolver aí, para encerrar essa pequena discussão. Tangente de x igual a raiz de 3. Bom, então foi lá no ciclo e identificou a tangente de x igual a raiz de 3. Lembra que é na família do π por 3, que também se encontra ali embaixo, diametralmente oposto ao π por 3. Ouviu bem? Diametralmente oposto ao π por 3, que é o 4π por 3. Bom, nesse caso, eu nem preciso escrever x igual a π por 3 mais k2π, né? Deixa eu só tirar meu rosto daqui um pouquinho. Nem preciso escrever isso tudo, né? Aquilo tudo. Porque, veja bem, posso ser mais... Eu poderia escrever, mas não preciso. Eu posso ser mais sintético, vamos dizer assim. Eu posso dar uma resposta mais imediata, né? Porque eu posso simplesmente dizer que as soluções são todas aquelas que se obtêm quando eu saio do π por 3 e ando π. Pois, como esses dois arcos são diametralmente opostos, se eu do π por 3 ando uma vez π, ou seja, se o k for 1, né, eu chego na outra solução. E se eu ando mais uma vez π, eu chego na próxima solução. E se eu ando π novamente, chego na próxima. E assim sucessivamente. Ok? Lembrando, né, que esse K é inteiro. Então ele também pode estar representando sair do π por 3 e voltar π, né? Pegar as soluções negativas. Voltar π. Pegar aí as soluções negativas. Tudo bem? Tá entendendo até aí? Então, agora vamos deixar um pouquinho mais complicado, fazer algumas discussões mais detalhadas, ok? Legal, pessoal. Então, nós vamos conceituar agora o que são equações trigonométricas fundamentais. Okay? O que são as equações trigonométricas fundamentais? Isso é muito importante. Tá? O que acontece é que, para o seu vestibular, vocês devem começar a reparar desde já que toda equação trigonométrica vai recair numa equação trigonométrica fundamental. Okay? Então, o que são essas equações trigonométricas fundamentais? Vamos acompanhar aqui comigo. Então, o que são essas equações? Tá? As equações trigonométricas fundamentais são as equações do tipo seno, cosseno ou tangente igual a números específicos. Aqui no caso do seno e cosseno,
Vou chamar esse número de A. E no caso da tangente, eu vou chamar esse número de B. Tá? Observe que não precisa necessariamente ser x. Não precisa ser cosseno de x, seno de x, tangente de x. Pode ser seno de qualquer coisa. Pode ser seno de 2x mais 1, seno de x mais π, seno de Felipe, seno de Pedro, qualquer coisa. Igual a esses números A e B, que então eu vou lhe explicar quem são. Tá? Esse A tem as seguintes possibilidades: 0, mais ou menos 1, mais ou menos meio, mais ou menos raiz de 2 sobre 2 e mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Tá? E o B, ali da tangente, são as respostas de tangente que a gente conhece. 0, mais ou menos raiz de 3 sobre 3, mais ou menos 1 e raiz de 3. Tá? Então essas equações são as equações fundamentais, são aquelas para as quais os vestibulares podem exigir que você dê uma resposta, dê um valor de x específico, tá? Dê de fato uma resposta concreta, ok? Então, eu quero que você entenda que é claro que você pode, por exemplo, se deparar com uma equação desse tipo: seno de x igual a 1/3. Você pode encontrar em algum momento uma equação como essa, mas a questão é que você não tem como responder quem é esse valor de x. Tá? Você não tem como dar uma resposta: o x é tanto. A gente não sabe. A gente só sabe que, nesse caso, o x é o arco cujo seno é 1/3, esse arco existe, etc. Eu posso até localizar ele entre intervalos que eu conheça, mas eu não sei de fato dizer quem é ele. Tá? Aí seria uma equação não fundamental. Esse tipo de problema, geralmente, ele não vai te pedir o valor de x, né? Ele vai te pedir, por exemplo, o cosseno de x. Ele te dá o seno e pede o cosseno, ou a tangente, e assim por diante. Tá? Existem outros tipos de equação fundamental, né? Você poderia se deparar aí com um cosseno de x igual a 2. E aí, nesse caso, a equação ela não é fundamental, né? Mas tem como ser resolvida. Basta você perceber que o conjunto de solução, nesse caso, na verdade é vazio, porque não existe valor de x tal que o cosseno seja 2. Belezinha? Então, vamos ficar atento nessa dica aí que eu estou te dando, porque faz a diferença, tá? Vocês sempre vão buscar, então, uma equação desse tipo aí, tá? Seno de x igual a A, não é seno de x, né? Seno de algo igual a A, cosseno igual a A, onde A são esses valores, e B, no caso da tangente. Beleza? Bom, então tá aí, ó. Observe. Primeira pergunta, é uma equação fundamental? É, uma equação fundamental. Por quê? Porque é seno igual a 0. E 0 é um dos valores para os quais eu devo saber onde é que o seno é 0. Tá? Beleza. Muito bom. Então, onde que o seno é 0? O seno vai ser 0, lembrando que o seno é ordenada, né?
nesses dois pontos aqui do ciclo, que são os pontos que não oferecem a altura, né? Não oferecem ordenada diferente de zero. Tá? Então, como é que eu tenho que dar essa resposta? Eu tenho que dar essa resposta assim, ó. Reais, hein? Estamos em reais. Então, os senos que são zero são... Ó, onde que o seno, tá? Onde que o seno resulta zero? Nesses dois arcos. Isso significa que aqui no lugar do x menos π por 2, eu tenho que colocar ou esse cara ou esse cara, né? Por quê? Porque o seno de zero é zero e o seno de π é zero. Então, tem que sumir esse x menos π por 2 aqui, ele tem que sumir, tá? E no lugar dele tem que aparecer zero ou π. Ou todo mundo que se encontra nessas duas bolinhas amarelas, que eu posso escrever como zero mais k vezes π, né? Então, 0 mais π, que seria π, ou 0 mais 2 vezes π, que voltaria para cá, ou ponho mais um π e volto para cá, e assim por diante, tá? Então, eu dou essa resposta assim, ó. X menos π por 2, observe, hein? Não é x dessa vez, é x menos π por 2, deve ser 0 mais k vezes π, onde o k é inteiro. Beleza? Agora a gente isola o x, ficando com x igual a π por 2 mais k vezes π, onde o k é um número inteiro. Ok? Legal? Então tem um detalhezinho, né, diferente. Quando não é x que está aqui, não é x que você vai escrever aqui. É o x menos π por 2 que deve dar 0. E é o x menos π por 2 que deve dar π ou todos aqueles outros resultados possíveis. Tá bom? Aí você deu a resposta completa depois isolando o x. Você pode ainda criar um conjunto de solução, né? Dizendo aí que x é real, tal que o x é π por 2 mais kπ e o k é inteiro. Beleza? E, finalmente, uma equação aí agora um pouquinho diferente, tá? Para a gente fechar mesmo a nossa conversa aqui. Ó, presta bem atenção. Você está vendo claramente que essa não é uma equação fundamental, correto? Claramente não é uma equação fundamental. Vamos lá. Então, como é que eu vou fazer para resolvê-la? Olha, eu tenho em mente que para conseguir resolver, para conseguir achar o valor de x dessa equação, ela tem que se reduzir a uma equação fundamental, né? Então, eu vou tentar fazer com que isso aconteça. Tem alguns caminhos, tá? Eu vou mostrar um deles aqui para vocês. Olha só, podemos olhar para isso assim, né? Por exemplo.
Nesse ponto aqui, eu conheço muitos alunos que iriam elevar ao quadrado, pensando em usar a relação fundamental. Tá? É um bom caminho. Tá? Mas só lembrando vocês que quando a gente eleva ao quadrado, a gente vai encontrar algumas soluções e a gente tem que testar essas soluções depois, tá? Porque elevar ao quadrado é um passo um pouquinho perigoso, que às vezes gera, além das soluções corretas, algumas soluções falsas. Tá? Por isso eu não vou nesse caminho, já que não é necessário. Às vezes nesse caso não. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou dividir por cosseno de x. Dividir os dois lados da equação por cosseno de x. Então ela vai ficar assim. Cosseno de x igual a seno de x, mais eu dividi dos dois lados por cosseno, então ela ficou assim. Então, antes de tudo, preciso ter uma discussão com vocês, pessoal. Pois é, não é fácil, as coisas em matemática têm algumas nuances aí que fazem a diferença. Felipe, eu posso dividir dos dois lados? Sempre. Quase sempre, né? Só existe um tipo de divisão que a gente não pode fazer, que é a divisão por zero. Tá? Então, eu preciso me certificar de que esse cosseno de x não seja zero. E, de fato, esse cosseno de x ele não é zero. Vou te mostrar aqui embaixo por que eu tenho convicção de que ele não é zero. Porque se ele fosse zero, tá? Se o cosseno fosse zero, lembra do ciclo? Lá, né? Cosseno é zero aqui e aqui. Se ele fosse zero, o seno seria 1 ou menos 1. E se o seno fosse 1 ou menos 1, essa equação ficaria assim. Lembra, cosseno zero e seno 1 ou menos 1. Observe, 0 menos 1 dá 0? Não. 0 menos menos 1, né? 0 mais 1 daria 0? Não também. Então eu sei que eu estou fazendo esse passo de dividir pelo cosseno conscientemente. É muito importante ter essa consciência, pessoal, para problemas mais difíceis, como você vai ver no decorrer do curso. Tá? Bom, então vamos encerrar aí o exercício. Né? Vou pegar uma cor aqui branca. Olha como que ele vai ficar. Cosseno por cosseno é 1. E seno por cosseno é tangente de x. Então, olha o que aconteceu. A equação, na verdade, é tangente de x igual a 1 com x real. Tá? E onde é que a tangente de x é 1? Tá? Vamos nos recordar onde que a tangente de x é 1. Então, temos aí o SIC. Tangente é 1 na família do... Lembra, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, né? Na família do π por 4. Essa solução, ó, como eles são diametralmente opostos, eu posso pôr assim. X igual a π por 4 mais Kπ, onde o K é inteiro. Ok? Tudo bem, pessoal? Dê um feedback aí se vocês conseguiram escutar o áudio bem, se vocês conseguiram ver bem e se vocês conseguiram entender. Qualquer dúvida é só perguntar, beleza? O curso segue, né, na próxima aula com equações trigonométricas mais complicadas, tá? Vocês devem ter percebido que aqui eu já comecei uma equação que
a princípio assim não sai de cara, né? Mas no fim ela vira uma equação fundamental. A gente vai ver umas equações mais feias ainda que também se tornam uma equação trigonométrica fundamental. Beleza? Muito obrigado.